Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conectados na transmissão ao vivo e que poderão hoje, mesmo à distância, se desejarem, submeterem-se ao tratamento espiritual, à cirurgia sem corte na pele, tanto quanto os que estão aqui presentes na tarde de hoje, que poderão também abrirem-se para os benefícios que o mundo espiritual tem a nos ofertar, fazendo com que nós tenhamos um entendimento de como funciona esse mecanismo. Porque muitas pessoas tratam das coisas do espírito com o ranço daquele comportamento igrejeiro que levava as pessoas a sentar e cumprir rituais sem entender o que estava fazendo. E imaginar que só porque foi, só porque repetiu, só porque deu, garantiu para si os recursos da espiritualidade. E aqueles que não foram, e aqueles que não deram, e aqueles que não cumpriram rituais, esses estão esquecidos da divindade, esses não poderão ser úteis, não poderão contar com o beneplácito do Criador. Mas muitas pessoas, e nós aqui não estamos criticando, porque isso foi infundido na mente humana ao longo dos milênios, pelos próprios sacerdotes, pelos próprios religiosos, que não queriam que ninguém soubesse como funciona, para que ficasse facilmente manipuláveis. E então a pessoa se acostumou àquele procedimento de dependência psicológica, dependência do que falou o pastor, o padre, o palestrante, o guru, o nome que tiver. Ao invés de ela depender apenas dela mesma, da compreensão racional, lógica. Alguns, inclusive, porque hipotecam, transferem a uma outra pessoa que elas acreditam mais capacitada do que elas, ou porque estudaram, ou porque tiveram faculdade, ou porque se formaram em teologia, a exclusividade de dizer ao seu cérebro o que você deve interpretar sobre determinados caminhos religiosos. E as pessoas assumem isso como se estivessem obedecendo a ordem de Deus. E não se dão conta de que são ridículas nas manifestações. Que Deus não pode proteger alguns que vão em determinado prédio e esquecer dos outros que não vão. Algumas pessoas acham que determinados rituais na encruzilhada são potentes o suficiente para alterar o rumo da justiça do universo. Então essas pessoas, acreditando nessa tolice, nesse modo infantil, místico, que o povo adora o misticismo, elas acham que se você levar um prato de farofa, uma galinha, uma garrafa de pinga, e uma vela, e eu não vou dizer mais o que para ninguém fazer, a gente ensina, que isso é capaz de tirar o marido da moça que você quer tomar o marido dela, que é capaz de você ser promovido no lugar do seu colega de trabalho, mesmo que você não mereça, essas coisas todas que o misticismo e a ignorância aceitam. Então, se uma galinha morta, uma garrafa de pinga e meia dúzia de vela é capaz de fazer a justiça de Deus se dobrar, você imagina, só para você pensar, você imagina se o dono da granja for dono do alambique e for dono da fábrica de vela, esse cara manda no universo inteiro. As três coisas que reunida muda a justiça de Deus, se esse cara produz essas três coisas, nossa, esse cara aí, ele que criou Deus, deve ter sido ele. De tão ridícula que é a concepção que acredita nessas panaceias. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de dar um passo além, de sair desse ambiente para o qual ela foi conduzida por pessoas que ela ama,
pela avózinha, pela mamãe, pelo papai, que levou você, que batizou você, que fez você jurar, fez a crisma, vestiu você de anjo de pena de galinha, andou na procissão, tirou fotinho, pôs na parede, você lá. Então essas pessoas, elas criam toda uma relação afetiva com pessoas, que ela não quer decepcionar, ou que ela admira, e isso bloqueia muitas vezes, que o seu raciocínio possa ser utilizado no sentido oposto ou contrário ao daqui que aquelas pessoas estão ainda acreditando. Parece que não é você que está se libertando, você está traindo quem criou você, quem deu de mamar, quem cuidava de você, limpava a sua fralda. Eu não posso fazer isso com a bisa, com a nona. Então, se eles querem continuar pensando daquele jeito, você vai se condenar a também não pensar. Só porque você é grato a essas pessoas. Você então está se recusando a evoluir. Está deixando de ser quem você é. Ou você então, por amor à sua bisavó, você se recusou a ter energia elétrica na sua casa. Você ainda tem lampião a querosene, que era o lampião dela. Você ainda passa roupa com aqueles ferros de brasa ainda, sabe? Antigamente que tinha, você botava umas brasinhas lá e ficava. Você não utiliza fogão a gás, você tem um fogão de lenha, que tudo na sua casa cheira fumaça. Você é uma pessoa defumada. Roupa defumada, cabelo defumado, tudo é defumado na sua casa, porque a sua bisa vivia assim. E ela que te criou na beira do fogão. Né? Nessa hora você não quer saber da bisa, você não quer saber de ir lá no riacho buscar areia, para depois arear a panela, ou você levar a roupa para lavar lá na pedra do rio, lá e ficar batendo, lá, esfregando com sabão de cinza que você fez na sua casa, que nem a sua bisa fazia. Não, nessa hora você não tem problema de trair a bisa, de trair a avó, de trair o avô, porque agora é melhor, né? Imagina, muitos de vocês, eu sei aqui, que passavam escovão em casa, um treco pesadão assim, parece um paralelepípedo, com um cabo, que você depois de passar cera, a mãe fala, agora vai passar escovão, você punha uma flanela, punha aquele treco em cima e ficava para lá e para cá. Muitos dos problemas que vocês vieram tratar aqui de coluna, vocês devem ao escovão. Ficou, Nessa hora ninguém quer imitar a avó, né? Ninguém quer ser que nem a avó era. Nessa hora da tecnologia moderna, todo mundo quer, mas você tem medo de pensar de um outro jeito na questão divina. Você acha que quando Deus criou o universo, Ele criou todo mundo com a lamparina. A evolução da humanidade não pode existir, tem todo mundo ficar com a lâmpada de óleo, que é do tempo de Jesus. É do tempo de Jesus. Não colocar a candeia sobre o alqueire. Está lá no Evangelho. Ora, bolas, nós evoluímos em tudo. Por que não podemos evoluir na capacidade de entender as coisas? Quando de verdade, naquele tempo, ninguém conhecia a química, ninguém conhecia como é que funcionava, apenas percebiam que se botar um paviozinho, o azeite ali, ele pega fogo e fica aceso. Que legal. Nós estamos na época em que toda a química foi desbravada, nós entendemos o que é combustível, comburente, sabemos como que é o processo da incandescência de um pavio, tudo isso se sabe. E obviamente não precisamos mais usar da lamparina, a não ser quando a gente queira fazer assim uma coisa meio assim antiga, né? Fazer um ambiente assim que lembra os nossos tempos de caverna. Mas ninguém mais vai querer viver disso, né? Nem aqueles lampiões que você tinha, que ainda hoje tem de enfeite por aí, né? Tem um reservatório de querosene, que você ficava aumentando, tinha um vidrinho assim, que você levava para um lugar e para outro. Tudo está mudado. E por que seu cérebro não pode mudar? Porque a bisa vai achar, ela vai ter um infarto, porque descobriu que você foi na casa espírita, que você está lendo o livro espírita, você não pode pensar nas coisas do mundo espiritual. Não pode. Quando todas essas religiões cristãs, todas elas se baseiam exatamente na existência do Espírito. Ora, os católicos vão dizer que quem foi que anunciou que Jesus ia nascer para Maria?
foi o cara do Uber. Ele chegou lá onde Maria morava, falou: vim trazer uma notificação aqui que a senhora vai ficar grávida. O iFood mandou também informar que você vai ter um filho. Não foi o Uber, não foi o iFood, nem de camelo eles foram lá. Foi um anjo. Está na Bíblia. Foi um ser imaterial, foi um ser luminoso, foi um ser que não era visível, não era palpável. Um outro anuncia a Zacarias que Isabel, a esposa de Zacarias, já uma idosa, ia dar à luz, ao mesmo tempo de Maria. Um anjo anuncia a Zacarias que ele vai ser pai. E por que o anjo vai anunciar a Zacarias que ele vai ser pai? Porque a mulher dele vai estar grávida e ele já é velho. Ele vai desconfiar da honradez da sua esposa, mesmo ela já sendo idosa. São primas, Maria e Isabel. Quem anuncia é um anjo. Zacarias está num recinto sagrado. Zacarias é de uma das raças judaicas da época, que tinha a tarefa específica de cuidar do local mais sagrado do templo de Jerusalém, do templo judeu. Eles tinham um lugar no povão, eles tinham um lugar, o local dos sacerdotes, e atrás do local dos sacerdotes, eles chamavam aquela sala de Santo dos Santos. Era o local mais sagrado, onde estavam guardadas as relíquias do povo hebreu. E os que eram de uma raça específica das tribos de Judá, eles só, que eram daquela tribo, podiam fazer a sucessão. A cada 30 dias eles iam se revezando. Os levitas. Zacarias era um deles, e ele estava a cargo, naquele dia, do Santo dos Santos. Era ele que entrava, ele que saía, ele que guardava, ele que trazia, só ele. E quando ele está lá dentro, no local mais sagrado da sua religiosidade, ele é apresentado a situação de que ele vai ser pai. E o anjo diz isso para ele, mas ele diz para o anjo assim, coisa que eu acho que nenhum de vocês ia dizer. Mas como é que eu vou ser pai? Isso, eu já sou velho. O anjo diz a ele: pois por você não acreditar na palavra do Senhor, você não vai mais falar até o dia do nascimento. E ele fica mudo. Dentro do Santo dos Santos. E ele sai lá. Que nem isso a gente vê na televisão, no modismo lá dos Libra, né? Ele sai lá falando com um gesto que não consigo falar. E ele fica mudo, começa a escrever o que ele sabe, ele só começa a escrever em tabuinha, contando. Porque o anjo diz, inclusive, o nome que ele vai dar para o filho. E ele fica mudo até o dia que o filho nasce. E eles querem dar um nome estranho lá, um nome diferente, e ele diz que não, o nome vai ser João. Ele escreve lá. Quando a criança nasce da sua esposa, sem um intercurso sexual, obviamente, pelo menos que a tradição diz é isto, ele volta a falar. De onde veio isso? Ninguém viu o anjo entrar, ninguém viu o anjo sair. Se há um documento para católicos e evangélicos não terem como negar a intervenção do mundo invisível, é a Bíblia. O maior documento escrito, inclusive por eles mesmos, que atesta a ação dos seres invisíveis. Jesus vai orar no Monte Tabor. Seus amigos vão com ele para ficar olhando Jesus. Jesus sobe ao monte. E eles veem transfigurado Jesus e ao lado dele Moisés e Elias. Moisés e Elias já tinham morrido há séculos.
E aparecem para eles. Tanto que os mais próximos de Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui para a gente ficar, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. De tão palpável que era a aparição. Em todas as passagens que a Bíblia nos apresenta do Velho e do Novo Testamento, nós encontraremos a ação dos Espíritos. Já contamos aqui, no livro de Samuel, a ida do rei consultar a pitonisa, a médium de Endor, para pedir a ela que traga o espírito do rei Saul, que já tinha morrido. Para pedir a ele se ele devia ou não entrar em guerra contra alguém. A pitonisa, a médium, que sabia que existia uma ordem do rei, de que ele não que a pessoa que fosse pega fazendo essas coisas ia ser punida com a morte. Este homem está disfarçado, este que é o rei está disfarçado de uma pessoa comum. Mas a médium diz a ele: você está querendo me comprometer? Me testar? Porque existe uma lei que, se eu fizer isso que você está pedindo que suba o espírito, eu serei morta. Porque ela identifica visualmente ou espiritualmente que se trata do rei que está ali. Ela acha que ele está fazendo uma pegadinha para ela poder ser depois degolada. E ele se revela e diz: não, sou eu que estou aqui. Faça o que eu estou te pedindo e nada de mal te acontecerá. E então ela invoca o rei Saul, que vem das profundezas, entre aspas, do mundo invisível, para falar ao Samuel e aconselhá-lo. Todas essas são coisas que estão nas Escrituras, que falam exatamente da ação do mundo invisível sobre o mundo visível e do contato do mundo visível com o mundo invisível. E por que a Bíblia, no Deuteronômio, proíbe que as pessoas invoquem os espíritos? Por quê? Existe lá no Deuteronômio, e essa é a argumentação de alguns evangélicos, que não sabem raciocinar, de que não pode, porque está uma proibição que invoque os espíritos. Ora, se existe uma proibição de que as pessoas dos hebreus invocassem os espíritos, coisa que era comum de se fazer no Egito, onde eles ficaram presos por 400, 500 anos, se é uma proibição de não invocar os espíritos, por que existe essa proibição? Porque você invocava os espíritos e os espíritos vinham. Você não precisa proibir aquilo que não acontece. A proibição lançada por Moisés era justamente uma tentativa de desvincular os hebreus das práticas que os egípcios tinham, porque os egípcios tinham contato com a espiritualidade de forma muito natural. Mas como os hebreus não queriam mais essa ligação de uma religião pagã com a religião hebraica, eles lançaram no Deuteronômio uma proibição. Está proibido invocar os mortos, isso é bruxaria. Mas por que precisa proibir? Porque quando invocava os mortos vinham e falavam com eles. Portanto, a própria proibição é uma prova de que existia. Ao contrário do que eles alegam, que não, tem uma proibição. Fenômenos físicos nas Escrituras, então, são incontáveis. Fenômenos físicos. Multiplicação do pão e do peixe, andar sobre as águas. Os eventos climáticos que Moisés invocou e produziu para que o povo fosse libertado do cativeiro egípcio. O maná que caía diariamente do céu para que as pessoas tivessem o que comer no deserto. E que elas não deviam guardar, porque se elas guardassem, além do que elas precisavam para se alimentar naquele dia, no dia seguinte, estava azedo. E a gente só sabe que estava azedo porque alguém guardou, né? Se ninguém tivesse guardado, se todo mundo tivesse obedecido, ninguém sabia que podia azedar. Mas teve sempre um espertinho, eu vou guardar aqui embaixo, que amanhã eu vendo isso, para quem não comeu muito. Eu vou, mercado negro do maná.
Só que quando chegava no dia seguinte não dava para ninguém comer, porque o negócio era um azedo puro. Todas são manifestações físicas. Jesus sai, depois de ter sido morto, sai vivo. Só que o corpo de Jesus não é o mesmo corpo que estava na cruz. Que enquanto na cruz Jesus tinha um corpo físico como o nosso, todas as manifestações desse Jesus depois da crucificação são manifestações de um corpo que não é de carne e osso. Primeira delas, quando Madalena vai ao horto no dia seguinte para ungir o corpo de Jesus, na tumba, no terceiro dia. Olha só o que acontece. Havia notícia de que Jesus ressuscitaria. Todo mundo dizia isso na Israel daquele tempo. Portanto, quando Jesus foi crucificado e foi posto numa urna funerária, ou numa gruta funerária, o Sinédrio determinou que um conjunto, um pelotão de guardas ficasse tomando conta da porta. Porque eles tinham receio que os seguidores de Jesus, na calada da noite, fossem lá, retirassem aquela pedra pesadíssima e tirassem o corpo de Jesus para depois dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então, para evitar esse tipo de fake news, o Sinédrio determinou que 3 soldados, 3 centuriões ficassem na porta da tumba, a noite toda, o dia inteiro. E eles estão lá. Estão lá, até que em determinado momento, acontece um terremoto, que eles não sabem explicar de onde veio. A pedra que estava tomando conta, impedindo a passagem, tampando o túmulo, é arrancada do lugar, sozinha. E eles que estavam dormindo, alguns dos 3, 2 estavam dormindo, um estava de plantão. Antes que estas coisas ocorressem, eles veem o Senhor de pé fora da tumba. Ao mesmo tempo acontece esse terremoto, a pedra sai do lugar, vai para o canto, a tumba está lá, os guardas acordam desesperados com aquilo, entram lá dentro na tumba, que estava lacrada, mas não está mais, e só encontram as vestes jogadas. E aí eles saem correndo pela rua. Saem correndo, de medo. Porque sob a custódia dos 3 guardas, a pedra foi tirada de lugar e o cadáver não está mais lá. E eles começam a gritar pela rua, o cara sumiu, não sei onde ele está, desapareceu. Ao amanhecer, as mulheres vão à tumba. E o evangelho canônico conta essa situação. Então, chega Madalena, que na verdade é Maria de Magdala, e encontra a tumba aberta. E ela se vira para um homem que está tomando conta do jardim, que ela acha que é o jardineiro, e pergunta: onde está o meu senhor? O jardineiro vira para ela e ela identifica, num primeiro momento, que é o jardineiro. Não sabe quem ele é. O que aconteceu com o Senhor que estava sepultado? E de repente, passados os instantes em que essa visão inicial a assusta, porque ela não esperava que fosse ter um jardineiro ali, aquela imagem se transfigura e ela identifica Jesus, que ela conhecia. Ela andava com Jesus, como os discípulos. Mas no primeiro momento que ela olha aquele homem, ela não acha que é Jesus, porque ela acha que é o jardineiro. A face do Senhor não é a mesma. Quando ela descobre que aquele ser é o Cristo, ela vai pôr a mão nele.
E então o Senhor lhe diz: não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Ele está vivo, mas ele ainda está no ambiente dos homens, ele ainda não se elevou para a sua dimensão. Esse é o primeiro evento que demonstra que aquele homem não tem o corpo que tinha antes. E a partir daí, por mais ou menos uns 50 dias, o Senhor aparece em lugares fechados, sem ninguém abrir a porta. O Senhor caminha com 2 dos seus seguidores por longo trecho da estrada e eles não reconhecem Jesus. Essa imagem está na sala de passe, nas 2 paredes. Jesus na estrada de Emaús, 2 discípulos do Senhor estão fugindo de Jerusalém, encontram com um estranho e começam a conversar, porque o estranho pergunta: de onde vocês estão vindo tão apressados? E os 2 dizem: mas como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? De onde você é? E aí os 2 se unem a esse terceiro que começa a andar com eles, e eles andam até chegar numa estalagem, onde eles vão ficar passando a noite, e eles não sabem que é Jesus. Depois de um certo tempo, quando chega a hora de comer, eles se sentam, e esse estranho que está com eles, pega o pão e divide o pão. E quando ele divide o pão, os 2 reconhecem Jesus. Horas depois, não é o mesmo corpo, é exatamente o corpo vibratório, que todos nós também temos, mas que em Jesus assumia toda a exuberância de um espírito superior, como é o do Senhor. Mas Jesus caminha com as pessoas, Jesus está com elas. Os discípulos estão com medo, enfiados num quartinho sem janela e sem portas, com uma única entrada. Chega a notícia vinda com Maria de Magdala de que Jesus não está na tumba, que Jesus ressuscitou. Entre os que estavam lá não estava Tomé. Tomé estava fora. Quando Tomé chega, dizem a ele: dizem que Jesus ressuscitou. Jesus tinha falado que voltaria. Todos os discípulos sabiam disso. Mas o que fala Tomé? Tomé viu Jesus multiplicar os pães e os peixes. Tomé viu Jesus ordenar a ventania dentro do barco que ela parasse. Tomé viu Jesus andar sobre as águas do lago de Genezaré e Simão também andar na mesma condição sobre a água. Tomé viu Jesus tirar da cova, onde estava morto já há 3 dias, o irmão de Marta e Maria. Como que é o nome dele? Lázaro. Tomé viu todas estas coisas, e não foi apenas uma vez que Jesus tira do estado de letargia ou catalepsia, alguém que estava naquele estado parecendo um morto. E depois de tudo isso visto, Tomé diz: pois eu só acredito se eu ver, e se eu puser meu dedo nas chagas dos pregos no corpo do Senhor. Quer dizer, todas estas provas que ele presenciou não foram suficientes. Sua mente ainda estava frouxa para a verdade. Precisava ver. E eis que em determinado dia em que estão todos reunidos, aparece quem? Depois de um perfume exuberante entrar no ambiente, aparece aquele que ele disse que não, ele só acreditaria vendo. E olha como é Jesus. Olha como que é o amor. Tomé, vem cá, Tomé. Não diz para ele: você andou comigo, você ouviu tudo que eu falei, você viu tudo que eu fiz e você não acreditou em mim. Não, Tomé, vem cá, Tomé. Põe a tua mão aqui. Imagina a cara de Tomé. Imagina se ele não queria ser uma formiga para entrar num buraco. Por ter duvidado do seu Senhor. Imagina, seu Senhor, meu Senhor, eu não acredito em você. E então Tomé, constrangido, vai até onde está Jesus e coloca o dedo na ferida. E o Jesus diz o que a Tomé? Bem-aventurado és tu, Tomé,
que precisaste ver para crer. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que, não tendo visto, acreditaram. Não diz que Tomé é indigno. Ele diz, você é feliz porque você duvidou. Você quis ver para acreditar. Mas como são ainda mais felizes aqueles que não precisaram ver e acreditaram. Todas essas são manifestações do mundo espiritual. Que as Escrituras estão lotadas em todas as partes, em todas as folhas. Os últimos versículos do Evangelho de João. João Evangelista escreveu o Evangelho mais assim, não tão ortodoxo, mais próximo dos que não eram hebreus, dos gentios. João é um menino de 16, 17 anos quando Jesus é crucificado. Jesus não era considerado pelos discípulos como um discípulo. Ele era um garoto. Mas João amava tanto Jesus, que aonde Jesus ia, com todos os apóstolos ao lado dele, João ia, assim, pelas beiradas. E João se sentia feliz em fazer os serviços que os apóstolos já podiam terceirizar. Está faltando água aqui, ele pegava lá a cacimba, pode deixar que eu vou buscar. Ia lá, pegava água, trazia água, limpava, fazia tudo para estar junto com eles, apesar de Jesus nunca ter chamado João para ser seu seguidor. Ele é chamado de o discípulo amado. É o único discípulo que, juntamente com Maria de Nazaré, presencia a crucificação. E é para esse discípulo que Jesus, do alto da cruz, olha para ele e diz, filho, eis tua mãe. Mãe, eis teu filho. Jesus entrega a sua mãe a João. E entrega a João, a sua mãe. No último capítulo do Evangelho de João, nós vamos lembrar que quando Jesus chama Pedro, lá no lago, no começo da epopeia cristã na terra, Jesus caminha pela praia do lago de Genezaré, e estão André, Simão, recolhendo as redes dos seus barcos. Eles são pescadores toscos, vivem da pesca, num lago que é de água doce. E então, o Senhor, que está sozinho, vendo eles recolherem, chama, se aproxima deles e diz, volte e jogue a rede. Então Simão, ouvindo aquela solicitação, vinda de um homem tão impactante, diferente, que talvez ele já tivesse visto, porque eles eram discípulos de João Evangelista, ou de João Batista, aliás. João Batista, o primo de Jesus, aquele que o pai ficou mudo, depois se transforma no João Batista, aquele que batizava. Muitos seguidores de João Batista, porque João anunciava a vinda do reino de Deus, estavam ligados a João até que conhecem Jesus, e que Jesus traz uma outra visão do mundo. Então muitos deixam João Batista e começam a seguir Jesus. Jesus diz isso, aliás, João diz isso. Agora é preciso que eu desapareça, para que você surja. Depois que João faz o batismo em Jesus, na água do Rio Jordão, eu preciso desaparecer, para que você cresça. Então, alguns homens já conheciam Jesus, porque estavam andando com João, Jesus estava na região, apesar de ainda não ter começado sua trajetória. E é naquele dia Jesus chama Simão, que está ali, tirando as redes, arrumando, e fala para ele, volte lá a pescar novamente. Simão lhe responde o seguinte, está lá no Evangelho, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, e não pegamos nenhum peixe. Porém, sob a vossa palavra,
eu vou pôr o barco na água e vou jogar a rede novamente. Ele alerta Jesus, que ele não sabe quem é ainda, de que ele já fez isso a noite inteira, que foi inútil pescar. Porém, já que você está falando para eu fazer, para eu não demonstrar nem desrespeito, nem falta de vontade, nem pouco caso, sob a vossa palavra, eu vou voltar ao lago para pescar mais uma vez. Ele põe o barco na água, rema até o local que ele pode jogar a rede, joga a rede, e aí ele começa a puxar a rede para trazer o que ele conseguisse. E ele não consegue puxar a rede, porque parece que ela enroscou. Ele fica puxando, fazendo força e não consegue. Mas na verdade não é porque a rede enroscou no toco. É que parece que todos os peixes daquele lago ficaram esperando serem fisgados na rede. Simão não conseguia puxar a rede de tanto peixe que havia nela. Do barco ele começa a gritar para o seu irmão: André, vem aqui me ajudar, porque eu não vou aguentar, esse barco não vai afundar com você, comigo, se eu não tiver ajuda. Aí André põe o barquinho dele na água, rema lá, e os dois conseguem trazer uma quantidade descomunal de peixes. Que eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram, nenhum. Quando Simão desce do barco, já na praia, Simão se ajoelha e diz ao Senhor: afasta-te de mim, Senhor, que eu não sou digno. Simão sabe que aquilo não é humano. Aquilo é alguma coisa superior. E então, Jesus vai a Simão, levanta Simão e diz: vem comigo, Simão, porque eu vou converter você de pescador de peixes num pescador de homens ou num pescador de almas, depende da tradução da Bíblia. Simão, na última noite de Jesus, na ceia, quando Jesus diz que vai ser traído, e Simão pergunta: mas serei eu? Serei eu? Serei eu? Todos querem saber quem vai traí-lo. Simão, que aí nesta etapa se chama Pedro, diz: pois eu não te trairei nunca, Senhor. E Jesus lhe responde aquilo que nós sabemos: pois eu te digo, Simão, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, nesta noite, você vai me negar, você vai dizer que não me conhece, que nunca me viu. 3 vezes. Não é uma não, que pode ser por engano, não é outra porque foi mal entendido, não. Por 3 vezes você será identificado como meu amigo e você vai dizer que não me conhece. 3 vezes. E assim, Simão sofre a maior vergonha da sua vida. Quando o galo canta, naquela mesma noite. Porque de verdade, pela 3ª vez, ele tinha dito que não conhecia Jesus. E isso é uma facada na dignidade de qualquer um de nós. Simão carrega então a vergonha de ter negado Jesus 3 vezes, para o resto da vida. Porém, o tempo vai passando, o Evangelho de João. João vai escrever o Evangelho. João é o mais novinho na época e o que vive mais tempo. Foi João quem escreveu o Apocalipse, ele tinha mais de 100 anos quando ele faz isso. O evangelho que ele escreveu, então, na parte final do seu último capítulo, tem a seguinte cena. Os discípulos continuam pescadores. Estão pescando no mesmo lago. E quando eles estão pescando e pegando peixes, um deles olha para a praia e eles veem de pé na areia a figura de Jesus, que eles não tinham como confundir com mais ninguém. Não é o Jesus físico, porque já tinha morrido. É o Espírito do Senhor. Eles veem aquilo e falam: olha, quem está lá? Olha, Jesus está lá, vamos lá. E uns começam a remar o barco, outros
pulam na água para nadar mais depressa, para chegarem aonde está Jesus. Quando eles chegam, já existe um pequeno fogo aceso no chão, aonde eles haverão de colocar e compartilhar algum peixe, para comerem juntos. É a nova ceia, vamos dizer assim. Então estão todos sentados, embevecidos com a figura do Senhor. E Jesus se vira para Simão e diz: Simão, tu me amas? E Simão responde: Senhor, claro que eu te amo. Então, Simão, cuida das minhas ovelhas. E continuam conversando. Mais alguns instantes, Jesus se vira para Simão de novo e pergunta: Simão, tu me amas? Simão acha estranho Jesus perguntar novamente. Mas Simão lhe diz: Senhor, acabei de lhe dizer. É claro que eu te amo. Jesus então lhe responde: então, Simão, apacenta o meu rebanho. Voltam a comer o peixe que estava ali, um pedaço de pão, mais um tempinho. Jesus se vira para Simão pela terceira vez e pergunta: Simão, tu me amas? É a terceira vez. Simão então, meio que irritado, envergonhado, lhe diz: Senhor, é a terceira vez que você me pergunta se eu te amo. E eu te respondo: eu amo você como a coisa mais importante da minha vida. Então Jesus repete a mesma frase. Então, Simão, se tu me amas, cuida do meu rebanho. E então a gente sente que Jesus está dando a Simão pela terceira vez a chance de ele não negar mais, como ele fez naquele dia. Mas o Senhor pela terceira vez lhe diz: cuida das minhas ovelhas. Eu irei, eu não posso estar entre vocês fisicamente, mas vocês estão aí. Cuidem do meu rebanho, cuidem das ovelhas, como bons pastores. E nós estamos falando de um espírito conversando com encarnados. E graças a isso que João está contando no seu evangelho, nós vamos encontrar depois no livro Paulo e Estevão, contado pelo Espírito Emmanuel, a primeira instituição religiosa no mundo, não religiosa obviamente na época, aberta para resgatar da rua os miseráveis, a chamada Casa do Caminho, onde estão Simão, Tiago, Bartolomeu e vários outros que seguiram Jesus, cuidando das ovelhas. Nós estamos então tratando de uma realidade que é muito mais espiritual do que material. Mas já notaram como a gente se prende sempre ao que é material e pouco ao que é espiritual? Com tantas histórias verídicas que nós ouvimos em tantas religiões que já fomos, que falam dessa realidade superior, transcendente, potente, capaz de fazer a ordem cósmica se dobrar segundo as nossas leis físicas mal entendidas, nós ainda acreditamos nas coisas que apalpamos. E duvidamos, como Tomé, de todas as coisas que não precisaremos ver para acreditar. Nós ainda nos tratamos como se nós fôssemos um corpo que tem um espírito. E parece que nos ofende dizer que você é um espírito que está vestindo um corpo, que é muito diferente. E quando nós pensamos nessa história de que você é um espírito que está vestindo um corpo, você relativiza as coisas que estão destinadas ao corpo. Mas quando você pensa que você é um corpo que tem um espírito, tudo o que acontece com o seu corpo, isso é uma tragédia. Envelhecer é uma tragédia, é um sofrimento. Começar a ver as rugas aparecendo, o cabelo caindo, as pelancas surgindo. Nossa, meu Deus, estou chegando no fim. A pessoa fala assim: eu estou chegando no fim. Ou eu estou morrendo.
quando o grande evento do cristianismo é justamente a prova que Jesus nos dá de que ninguém morre. Só a roupa que estraga. E às vezes estraga por descuido de quem a veste. Às vezes estraga por excessos de quem a está usando. Às vezes estraga por falta de asseio daquele que deveria ter cuidado. Não por causa dela mesma. Mas às vezes estraga porque passa o tempo. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. Isso é muito comum, principalmente com mulheres, que vão no shopping, compram uma roupa linda, maravilhosa, para usar numa festa. E essa roupa vem com você para casa, você tira da embalagem, pendura num cabide, dentro do seu armário, com aquelas capinhas para proteger contra a poeira. Ou para você não ter nem esse trabalho, você deixa ela dentro da caixa, guardadinha no armário. E passa o tempo, você esquece. Um belo dia, 6, 7 meses depois, vai ter a festa. Ui, eu tenho uma roupa para essa festa. Comprei, nossa, ficou tão bonita, bege, clarinha, ai, do jeito que eu gosto. Aí você vai lá no guarda-roupa, dela estava pendurada, guardada, você tira assim, ela já não é mais bege, ela já está meio marrom. Onde ficou a ombreira aqui no cabide já está marcado. Por quê? Porque ela mudou de cor, o tempo fez ela envelhecer, a fibra envelheceu, ficou manchada. Manchou. Assim à toa. Dentro da gaveta. O branco não é mais branco, já é amarelo. Se estas coisas, sem que você use, sem que você tire da caixa, a própria lei da natureza se incumbe de fazer com que elas se degradem naturalmente. Por que nós vamos achar que nós somos o corpo que nunca vai deixar de existir? E quando parece que está chegando no fim, a gente se desespera. Para que serviu então irmos nas igrejas, ouvirmos de Jesus, conhecermos as Escrituras ou aprendermos as leis do universo se nós não vamos usá-las? Se nós não somos capazes de enfrentar um diagnóstico clínico que diz, olha, tem um problema no senhor aí dentro, vamos ter que fazer um tratamento. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou morrer. Não, não é que acha, você vai morrer. Tenha isso na sua cabeça. Não tem ninguém aqui sadio o suficiente para nunca morrer. Vocês todos vão morrer. É simples assim. Eu vou no centro espírita, que é dia de cirurgia espiritual, os espíritos vão me curar. Eles podem curar, mas você vai morrer. Você também que está dormindo vai morrer. Vai morrer bastante. Vai demorar mais, porque está dormindo, está descansando, guarda mais energia, mas vai morrer também. Não tem quem não vá, porque isso é da contingência da matéria. A matéria se desagrega, naturalmente. O problema não é esse. Nós temos a possibilidade de vestir essa roupa para a gente poder trabalhar, fazer as coisas. Então, o que mais importante para o espírito é o que você vai fazer, do que o quanto tempo vai viver. E se há alguma coisa que pode defender a sua durabilidade física, espontaneamente, sem medicações, sem mirabolâncias, é o que você está fazendo de bom para você mesmo, em relação à sua tarefa, em relação à comunidade, ao mundo que você está vivendo. Porque se você está fazendo algo que não é bom para ninguém, e às vezes é nocivo para você, você é um indivíduo descartável. Não faz falta nenhuma. Na terra não faz falta nenhuma um cara que é traficante. Não faz nenhuma falta um ladrão. Não faz falta nenhuma uma prostituta, um prostituto. Não fazem falta. Não que eles não sejam dignos. Eles são dignos porque são filhos de Deus, mas eles não se dão dignidade. E a sua vida não altera em nada para melhorar a vida dos outros. Eles estão usando a fraqueza das pessoas para ficar com o dinheiro delas. Pouco se interessando se elas vão sair daquilo ou não, se elas vão ou não vencer o vício. Eles querem que as pessoas fiquem viciadas mesmo, porque assim eles vão ganhar bastante. Essas pessoas não têm nenhuma importância na terra.
Não porque elas foram criadas desimportantes, mas porque elas não se atribuem a si mesmas nada que seja de verdade insubstituível ou considerável importante no mundo. Vou dar um exemplo aqui que não corresponde a todos os casos. É apenas um exemplo para você entender o que estou falando. O indivíduo, para ganhar o dinheiro dele, ele tem um boteco que vende pinga. Vende bebida alcoólica. E essa bebida alcoólica, quem compra é quem é viciado. E que deixa no boteco, que deixa no balcão o dinheiro que ele recebeu do salário, em vez de comprar comida para os filhos dele. E o dono do boteco desenvolve métodos para cada vez mais ficar com o cara e com o dinheiro dele. Então dá a primeirinha assim, bem baratinha, depois dá uma outra, põe aí, vai marcando, vai marcando. E ele então passa a ganhar dinheiro para manter a família dele, com base na desgraça que os outros vão ter nas suas vidas, por aquilo que ele está vendendo. Ora, eu não fui atrás dos bebuns, bebum que vem aqui, eu não estou pondo ninguém na pinga, eles é que gostam. Eu só estou oferecendo, é a desculpa que as pessoas dão. Porém, esse indivíduo descobre que ele é corresponsável pela desgraça que ele está promovendo. É o Livro dos Espíritos que nos explica isso. Tudo que nós fazemos, que altera, facilita ou empurra alguém para o vício, nós somos corresponsáveis com isto. Todos nós. E esse homem então começa a pensar naquilo, começa a ver as pessoas caindo na porta do seu estabelecimento, começa a ter vergonha de ter que levar um ou outro para a casa deles todas as noites ou a cada 2 dias, vendo a família se desagregar. Assim, não quero isso. Nesse momento, até então, ele está com quem? Quem são os sócios dele? São todos os espíritos pinguços, que agora não tem mais como pegar o copo e beber por si, e que andam com os bêbados para levá-los até lá. Então ele tem um monte de sócios que vão trazendo esses indivíduos dependentes do álcool para comer, para tomar ali o seu trago e deixar o dinheiro. Então, veja só, é um empreendimento, é uma empresa que tem muita gente trabalhando. O dono e todos os espíritos inferiores que estão querendo beber junto com os bebuns que vão lá tomar sua pinga. Ninguém bebe sozinho. E não é só no boteco não, viu gente? Você bebe na sua casa, tem um monte de acompanhante lá tragando com você a bebida que você está usando. E olha, não é Francisco de Assis, tá? Nem Maria de Nazaré. É entidade que gosta do vício. E que vai permanecer na sua casa. Que vai fazer seu filho, sua esposa, seus entes queridos também se envolverem nas perturbações que eles trazem. E eu estou falando só da bebida alcoólica, hein? Tem muitas outras coisas que também atraem essas entidades. Aí um belo dia, porque esse homem está pensando, meu Deus, isso daqui é tão ruim, não gosto disso. Aí dá uma confusão lá, baixa a polícia, tem gente esfaqueada. Ele fala, não vou mais vender, vou cancelar esse negócio, não compro mais, isso aqui é uma maldição. Deus não pode estar feliz porque eu estou vendendo isso para o meu semelhante ficar debilitado. Não, eu vou ganhar menos, não importa. Mas eu vou mudar o meu estabelecimento, vou continuar aqui mesmo, mas agora eu vou vender fruta. Isso aqui vai ser uma frutaria. Eu vou levantar de madrugada, vou lá no Ceasa, vou comprar as coisas que eu possa trazer aqui, verdura fresca, fruta, e eu não tenho, nunca vai ter mais nada aqui. O máximo de álcool que vai ter aqui vai ser para eu limpar o balcão, álcool desses para higiene. Vai ter muita gente que vai achar ruim. Cadê a cerveja? Cadê a pinga? Ah, aqui não tem mais, ó. Morreu o cara que vendia isso. Desse momento em diante, esse indivíduo agora é importante na sociedade em que ele está. Porque certamente aqueles que estavam acostumados a beber vão procurar aquele estabelecimento para buscar a pinga, e ele vai ter a chance de dizer, não faça mais isso. Olha, em vez de eu te vender a pinga, eu vou te dar essa penca de banana.
Leva para sua família. Eu vou te dar meia dúzia de laranja. Você não vai comprar, não, eu estou te dando. Porque eu quero que você seja feliz. Quero que seus filhos chupem uma laranja, tenham o que comer. Você é um homem bom, você é um bom pai. Não gaste seu dinheiro em coisas que não prestam. Você vai saber que aqui vai ser sempre uma frutaria que vai ter coisas boas para você. Todos os espíritos que amam aquele homem, que amam a família daquele homem, os protetores da esposa, dos filhos, os protetores daquele homem, vão fazer com que você seja abençoado. Porque você está agora sendo importante no mundo em que vive. Antes você era só mais um dente na engrenagem podre. Agora você é outra criatura. Você não está mais feliz por ver outro caindo. Você quer ajudar a reerguer. E a partir desse instante o universo te protege. Não para você ficar rico. Não para você ter sucesso e ficar milionário, comprar carros importados. Não, não. O universo te protege para que você continue sendo este indivíduo que faz o bem, no lugar do mal que antes fazia. E isso acontece em todas as profissões. Eu citei aqui um exemplo muito singelo de um local em que se utilizava a bebida e depois passou a se utilizar de outro modo, uma coisa positiva para ajudar as pessoas. Ele vai ganhar dinheiro, ele vai vender os legumes, as verduras, as frutas. Ele não está lá para fazer caridade, ele precisa sobreviver. Mas agora ele está semeando boas coisas. E para alguns que ele tem afinidade, ou que ele acha que ele pode ajudar, ele tem o material que ele possa dar de presente. Vai lá, leva para os seus filhos, eu sei que eles estão precisando. Você é um bom pai, mas você não tem muito dinheiro. Vai lá, leva essa penca de banana. Faz o bem. Isso aqui, não vou te cobrar, é presente meu. Antigamente você vinha aqui, eu te dava a primeira dose de graça para você beber a garrafa inteira. Agora eu te dou meia dúzia de laranja para você levar para os seus filhos. E que você me perdoe pelo mal que eu fiz a você quando eu ganhava seu dinheiro enquanto você bebia. O indivíduo que se transforma dessa forma passa a ser um agente da luz na terra. Ele passa agora a ser sadio. Não é que ele apagou todo o erro que cometeu. Não. Aquilo ainda continua, ele continua com as consequências do erro cometido pesando sobre ele. Mas ele tem agora a possibilidade de, no outro prato da balança, começar a colocar coisas boas. E dizem os espíritos superiores que quando o pior acelerado, o indivíduo mais depravado, o indivíduo mais violento da terra, está a ponto de ser atingido pela espada da justiça, pelas consequências negativas do que ele semeou, quando esse indivíduo, que já está à porta de ser defenestrado, porque o peso dos seus erros, dos males feitos é muito grande, ele vai ter que começar a sofrer as consequências pela lei da justiça. Mas quando esse indivíduo, por algum motivo, tem um impulso de ajudar alguém, mesmo na cadeia, de falar alguma coisa positiva para outro, mesmo tendo sido preso por ter estuprado criança, por ter matado idoso, mas agora na cadeia que ele está sofrendo as penas humanas que ele merece. Quando ele, ainda preso, começa a ter compaixão do companheiro que está doente, na mesma cela, começa a pedir ajuda, escuta, tem o fulano aqui, está passando mal, ajuda ele, dá um remédio aí para ele tomar, eu vou cuidar dele essa noite. Qualquer coisa no bem que ele comece a fazer, dizem os espíritos, que quando o pior acelerado, pronto para receber o peso do braço da justiça, dá o primeiro passo, os primeiros sinais de que ele está agora sendo diferente, o braço da misericórdia segura o braço da justiça.
e diz: espera um pouco, ele está melhorando. Vamos ajudá-lo. Vamos dar a ele a chance de ele poder melhorar mais, ser mais forte no bem, porque nós não queremos a justiça pela justiça. Diz Jesus, e o Espírito Lúcio termina os romances que escreveu com essa frase: misericórdia eu quero, não o sacrifício. Eu desejo que as pessoas tenham o coração aberto para diminuir as misérias dos outros. Não espero que vocês sofram. Porque da mesma forma que você que tem um filho, não importa de que idade, você sofre mais você do que o seu filho quando ele faz alguma coisa ruim, quando ele está doente. Pai e mãe que amam o seu filho sofrem mais pelo filho do que o próprio filho sofre. Você já imaginou como deve ser o sofrimento do Cristo por nos amar como nos ama, quando nós estamos nessas condições? Quando estamos sofrendo? Quando temos que estar debaixo de um tumor cancerígeno, debaixo de uma doença incurável, quando temos que receber o peso dos erros que nós cometemos, pelo braço da justiça. Imagina como não sofre quem nos ama. E essa é a grande vergonha que sofrem aqueles que foram maus filhos, depois que crescem. Depois que crescem, os maus filhos vão se lembrar, quando eles forem pais, de como eles fizeram seus pais sofrerem, pelas atitudes que eles tomavam quando jovens. Porque agora eles estão como pais, sendo vítimas dos próprios filhos. Agora são os filhos deles que não fazem como devem, que são irresponsáveis, que são preguiçosos, que não vão bem na escola, que não estudam, que fajutam as coisas que deveriam estar levando a sério, para te enganar. E você fala: nossa, como eu fiz isso com meu pai. Como minha mãe trabalhava de madrugada. E eu nunca valorizei tudo que eu encontrava no dia seguinte, do café, a roupa na gaveta. Agora eu sei o que significa ter café à mesa. Agora eu sei o quanto custa pôr uma roupa dobrada na gaveta para o meu filho pegar e sair com ela e trazê-la como se ele fosse um suíno no dia, quando termina o dia. Imunda, rasgada, destruída, ele não sabe quanto custa. Eu também não sabia. E apesar de tudo isso, meus pais continuavam me dando comida. Minhas roupas chegavam imundas e estavam limpas no dia seguinte. Eu ia para a escola, como muitos de nós fomos, carregávamos uma lancheira ou levávamos um dinheirinho para comprar lanche. Mas essa lancheira alguém teve que preparar antes da gente ir para a escola. Enquanto a gente estava dormindo para levantar às 6 da manhã para poder se vestir e chegar na escola no horário correto, alguém tinha levantado às 4 da manhã para preparar o café, para fazer o lanche, para pôr a lancheira com a limonada que você gostava, com o suquinho que você queria. E quando você, na hora do intervalo, desfrutava do lanche que tinha lá, alguns até diziam: de novo pouco manteiga. E quando voltava para casa, largava a lancheira jogada e nunca diziam: obrigado, mãe, pelo lanche que eu comi na escola. Só quando você começa a ser pai e seu filho faz essas mesmas coisas com você, ou mãe, é que você começa a entender como você foi um mau filho também. Que vergonha você ter feito essas coisas com seu pai ou com sua mãe. Ou você fica feliz de não ter feito isso. Puxa, sempre gostei dos meus pais, sempre procurei fazer as coisas melhores que eu podia, por gratidão a eles. Mas o que eu quero que você medite a esse respeito é que
O sofrimento que você está tendo no seu corpo hoje, que não é você, o espírito, é o seu corpo, que pode estar recebendo o fruto amargo do que você já foi, do que você já fez nas outras vidas ou nesta, se te faz sofrer, faz Jesus sofrer mais ainda. Porque ninguém ama a gente, nem pai nem mãe nos amam como Jesus nos ama. E se você sofre quando o seu filho faz uma bobagem, quando o seu filho é preso, você sabe que ele fez coisa errada. Você não está dizendo que ele é inocente, mas você sofre por ver o seu filho, e você se diz assim: eu não ensinei direito meu filho, faltou alguma coisa. Onde foi que eu errei? Como muitos pais e mães se perguntam, por que ele fez isso? Por que ele andou com essas companhias? Eu não posso achar que a culpa é dele só. Eu devo ter equivocado em algum ponto. Mas não por orgulho de você não querer ser visto como péssimo pai ou péssima mãe no conceito da sociedade ou da sua família. Não, não por isso. Mas porque você se sente responsável por aquela alma, para dar a ela um rumo. E ainda que você tenha sido íntegro em tudo, você só deu bons exemplos, você só fez a coisa certa, você foi amigo do seu filho, você fez tudo o que ele podia receber de um bom pai ou uma boa mãe, ainda assim você vai sofrer. Quando ele estiver preso, quando ele estiver num leito de doença, quando ele sofrer um acidente, porque ele se arriscou e você disse: não vá lá, não faça isso, mas ele foi. E você vai sofrer. E vai fazer de tudo para tirá-lo dali. Para ajudá-lo a sair dali. E sabe por quê? Porque você ama seu filho. Um amor que você não comprou na farmácia, que você não comprou no supermercado. Um amor que ninguém te ensinou a ter. Você sente dentro de você. Porque é o maior elo que existe entre as almas. É a força mais poderosa do universo. É aquilo que Jesus recomenda como o remédio para todas as doenças e todos os males. Ama a Deus sobre todas as coisas. Amar. E ama o outro como se fosse você. Ama seu filho, ama o filho da empregada, ama o filho do vizinho, ama o estranho, como se fosse você. Porque não existe poder maior do que esse. Não existe farmácia no universo capaz de fazer um remédio mais poderoso do que este. Mas não é esse amor de eu ser dono, é meu. Tem que me obedecer, tem que usar o que eu quero. Não, é o amor que deixa ser. É o amor que ajuda a ser. É o amor que liberta o ser. E que vai estar sempre com ele. Este é o remédio. Não importa que doença você tenha. Não importa se você teve a utilização de coisas nocivas no seu corpo. Não importa isto. Se o Senhor colocou num pedaço de terra uma plantinha que sem que ninguém semeie, ela nasce, ela cresce, ela se abre como um pomponzinho, e o vento sopra e leva embora as sementes, e elas vão semear em outra parte. E nessa planta, sem que ninguém tenha plantado, está remédio para o seu mal físico. Isso é amor por você. Isso é amor por nós. Que nasce na porta da sua casa. Quantas pessoas sofrem com problemas renais? Tem problemas de cálculos renais. E o seu jardim é tomado de quebra-pedra. E ele fala: que desgraça, esse negócio tem que passar um herbicida. Eu gosto da grama, mas fica saindo esse monte de mato aqui, que é justamente o remédio que está no seu nariz. Se ele fizer o chá, ele ajuda o seu corpo a se tratar daquilo. Que às vezes ele tem que andar quilômetros para chegar numa farmácia e pedir um remédio para aquele problema.
Esse é o amor que está sempre vigilante, constantemente.